E aí, mulher virtuosa? Vamos dar continuidade aos nossos versículos, ao nosso estudo e devocional. Hoje nós vamos falar do versículo de número 6, de Provérbios 31, 6. Gente, tem ficado cada vez mais interessante essa história da Bíblia. Vamos continuar então. A mãe de Lemuel continua dando conselhos importantíssimos para ele. E no versículo 6 ele fala assim: Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito. Como assim, Andressa? A Bíblia está mandando a gente beber, dar bebida forte para quem está prestes aí a perecer e está amargurado de espírito. Calma lá que eu vou já te explicar. A Bíblia, a mensagem, também traz uma outra definição que é muito interessante. Ela fala assim: use o vinho e a cerveja apenas como sedativos para eliminar o sofrimento. Então, primeiro eu vou contextualizar. Desde os tempos antigos, a gente sabe que não existiam medicamentos. E naquela época, se a gente observar alguns filmes, né, que a gente assiste, filme de época, filme de guerra e tal, a gente percebe que a bebida forte aqui, seja um uísque, seja, enfim, pode ser qualquer tipo de bebida alcoólica, era muito utilizada como sedativo. E aí que tá a chave. Por quê? Para amenizar a dor de quem estava sofrendo. Então a gente costuma ver nos filmes, né? Nos filmes de guerra, uma pessoa tá lá machucada e precisa amputar um membro. Então eles dão bastante bebida para essa pessoa para que ela suporte a dor e possa ser amputada. A bebida forte também era utilizada para colocar em ferimentos, em machucados. E em algumas culturas isso ainda é muito difundido. Então, essa bebida forte, essa bebida com álcool, ela também era utilizada como um antisséptico. Isso mesmo, como se fosse o nosso álcool caseiro, né, de casa, que é utilizado também em hospitais, em clínicas, né, para poder higienizar uma ferida, uma machucadura ali. Então, ele também era utilizado como antisséptico. Então, nós temos que lembrar que quando foi escrito essa passagem na Bíblia, eles não tinham todos os recursos que nós temos hoje, não tinham tecnologias que nós temos hoje e não tinham os medicamentos que cumprem essa função. Então, a Bíblia e Deus, ele nunca vai estimular que a pessoa se embebede, que use bebida forte, né? E um ponto muito interessante que ele fala aqui não use, né? Ele tá falando para usar para os amargurados de espírito. O que que é uma pessoa amargurada de espírito? É uma pessoa que já perdeu a esperança, é uma pessoa que está muito triste, é uma pessoa que está deprimida, que ela está num nível, num estágio de depressão, de sofrimento tão grande que era indicado na época tomar uma bebida forte, tomar um vinho, uma bebida alcoólica, para amenizar aquela dor, a dor interna que a pessoa estava sentindo, né? Tem muitas pessoas que fazem isso hoje em dia, né? Ah, eu vou beber ali para ficar mais alegrinho, né? Para ficar assim mais animado. Só que isso não é recomendado, porque além de ser utilizar a bebida para isso, isso pode gerar um vício, pode gerar algo muito pior. Por quê? Hoje em dia nós temos profissionais da área de saúde, pessoas especializadas, equipes, né, na área da saúde que podem tratar essas dores de outras formas, com medicamentos e que são menos prejudiciais do que as bebidas alcoólicas e bebidas fortes. Porém, nós sabemos que existem em algumas culturas e tradições que são passadas de pai para filho, de mãe para filha, em que ainda se usam, né? Quem aí, comenta aqui para mim, quem aí já ouviu falar das famosas garrafadas, que são aquelas garrafadas que contêm um monte de plantas, de ervas, e que é adicionado álcool, cachaça, enfim, né? Uma bebida ali
para potencializar o efeito daquela garrafada. Então, a gente sabe que ainda existem muitas pessoas que conservam esse tipo de tradição. Mas nós, né, não estou aqui para estimular ninguém a fazer isso, porque, como eu já disse, nos dias atuais, nós temos outros recursos para atender aos mesmos problemas. Uma pessoa amargurada de espírito é uma pessoa que precisa de ajuda. Ela precisa de um terapeuta, ela precisa aí de alguém de confiança para conversar, né? Seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja alguém que tenha aí uma função dentro da igreja, que atenda as pessoas, seja um pastor, um padre, alguém que ouça essa pessoa para ajudar a aliviar a angústia da sua alma também. Então é importante que hoje a gente utilize outros recursos. Mas conta aí para mim, você conhece aí alguma tradição que usa a bebida para curar algum ferimento ou usa a bebida como sedativo? Conta aí, comenta aí para mim. Mas hoje em dia, repito, né? Hoje a gente tem profissionais da área de saúde, nós temos os anestesistas, nós temos medicamentos que fazem isso aí para não precisar voltarmos a essas práticas, né? Agora, no mundo moderno, né, a gente tem esses medicamentos que são muito mais eficazes. Então, a mãe de Lemuel, na época, muito sabiamente falou isso para ele. Só use a bebida nestes casos, porque é os recursos que eles tinham naquela época. Legal, né? Muito interessante. Então, não interprete errado, né? A bebida era utilizada apenas nestes casos e antigamente, porque eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Está gostando desses devocionais? Então, clica aí no coraçãozinho, deixa aí o seu like, tá? Comenta aqui que isso tudo, se você fizer isso, vai ajudar aqui as redes sociais a divulgarem para mais pessoas esse conteúdo. E vocês não podem perder o próximo episódio que nós vamos falar aqui, tá? Com alguns ensinamentos mais específicos, né? E a gente vai continuar falando sobre como era utilizado o vinho e as bebidas fortes, que a gente entende aqui como bebidas fermentadas, como a cerveja, como elas eram utilizadas, tá bom? Então, continue aí com a gente e até o próximo vídeo.